Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer vocês por continuarem aí assistindo e comentando, mandando dicas, sugestões e elogios. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram da participação do meu irmão. Ele ficou todo se achando, tá? Porque foi 100% de aprovação na enquete para ele voltar. E ele falou que ele vai voltar quando eu for para contar a história da minha tentativa de suicídio, porque, spoiler, foi ele que me socorreu. Então, vai ser bem interessante ouvir o ponto de vista dele. Acho que até eu vou descobrir coisa que eu não sei. Então, fica a dica aí para vocês continuarem acompanhando. Queria agradecer porque em um dia eu vi o nosso número de seguidores aumentar a 100 pessoas. Fiquei super emocionada. Cada vez que cresce o numerinho, eu fico mais feliz. Eu olho cada um que entra. Eu sei que é bobo, mas é importante pra mim. E eu vou continuar, então, da minha parte. Se você não assistiu, tá no Favoritos, como Suicídio Dia 1, porque era a época longínqua que eu gravava todos os vídeos picadinhos. E agora que eu tô gravando esses vídeos grandes, eu vou sempre colocar no IGTV. Se você é igual a Gabi, nossa linda seguidora, que por algum motivo sobrenatural o Instagram dela não tem o IGTV, me avisa que pra ela eu tô mandando pro WhatsApp, me avisa que a gente dá um jeito de mandar pra você também, tá bom? Eu já contei um pouco da semana que sucedeu depois da morte da minha mãe, né? E de como as pessoas tratam um pouquinho mal esse tema de suicídio. E então eu vou contar agora o bem antes. Eu vou contar como a minha mãe era, que é o que eu acredito que contribuiu muito para levá-la a cometer o suicídio. A minha mãe, ela sempre foi muito inteligente, muito inteligente. Ela era a terceira de 4 filhos e os pais espanhóis que vieram fugidos para o Brasil. Eles sempre contaram que vieram fugidos por causa da guerra, mas não. Na verdade, os dois aprontaram e vieram fugidos da própria família para cá. E eles se casaram porque minha avó engravidou. Meu avô nunca amou minha avó. Então, sempre faltou muito amor na casa da minha mãe. Tanto que de lá, assim, o único que eu tenho contato ainda é meu tio, fofo, amado, único homem. As outras eu não tenho contato nenhum, eu não consigo nem chamá-las de tia. Elas não foram bacanas. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, tô fugindo aqui. Minha mãe, então, sempre falou que ela foi criada num ambiente muito competitivo, onde ela tinha que ser a melhor. Se ela tirava 9,5 no boletim, a mãe dela perguntava por que não era 10. E eles sempre foram muito arrogantes, e eles sempre tiveram muita vergonha do Brasil e muito orgulho da Espanha. O meu avô, ele acreditava que o Brasil era só um período da vida dele, que ele ia voltar para a Espanha, que era o sonho da vida dele, e ele nunca voltou. Então, ele era muito amargurado por isso. Uma frase famosa dele, assim, é que como minha mãe e meus tios nasceram no Brasil, meu avô sempre falou que eles eram espanhóis. E aí ele falava assim, se uma raposa nascer num galinheiro, ela vira galinha. Então, um espanhol que nasce no Brasil continua sendo espanhol. Então, minha mãe sempre foi criada com esse sentimento de não pertencimento. Ela foi alfabetizada em casa em espanhol, então quando ela chegou na escola para fazer o primário, ela não falava o português direito, ela errava as palavras, sofreu muito bullying, que na época não chamava assim. Então, essa sensação de não pertencimento dela sempre foi muito grande. Bom, corre mais um pouco, na época do vestibular, a minha mãe, o sonho dela era ser médica. Ela prestou para medicina e aquela arrogância, né? Dela ser muito inteligente, todo mundo sempre falava que ela era muito inteligente, a mais inteligente, que ela ia conseguir tudo na vida. Ela prestou e ela não passou. Ela passou só na medicina de Santos, mas o sonho dela era fazer a medicina da USP. E aí ela teve que fazer um ano de cursinho. Só que aquilo destruiu muito a minha mãe, porque as pessoas ficavam muito chocadas que ela não tinha passado.
como você não passou? E aquilo foi, nossa, pondo ela muito pra baixo. Ela fez 1 ano de cursinho e aí ela decidiu prestar odonto e não medicina, por medo de não passar de novo. E ela passou, e ela fez odonto na USP. Só que minha mãe sempre foi uma médica muito frustrada. Ela sempre se medicou, ela sempre nos medicou, ela sempre medicou o mundo inteiro. E eu sou super hipocondríaca, eu confesso, eu tomo remédio por absolutamente qualquer coisa, porque eu fui criada dessa forma na minha casa. Meus irmãos, eu acho que são menos que eu sou bem trash, assim. Se vocês olharem na minha bolsa a quantidade de remédio que eu tenho, é surreal. E eu tô tentando melhorar. Mas, oi, meu nome é Renata, tenho 33 anos, eu sou hipocondríaca. E a minha mãe tinha essa frustração, então. No comecinho da faculdade ela conheceu meu pai. Eles namoraram super pouquinho tempo. Eu sei que do namoro até o casamento foi 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, eu acho. Ela casou, então, super novinha. Ela engravidou enquanto ela estava na faculdade. Aí ela perdeu o neném. E ela não queria aquele neném, porque estava atrapalhando muito os planos dela, ela era muito nova, ela tinha a faculdade toda pela frente, então ela um dia contou que ela socava a barriga dela e falava, por que você veio, eu não queria você, etc e tal, e ela abortou de causas naturais. E aí, no último ano da faculdade, quer dizer, no 3º ano da faculdade, ela engravidou de novo, mas aí ela já estava ok com essa situação, e era de uma menina. A minha irmã nasceu quase na formatura, no ano de formatura dela, né, na verdade. Só que a minha irmã ficou doente. E aí, quem conhece a minha história vai dar risada. A minha irmã pegou uma infecção no hospital. Ela pegou meningite. Ela chegou aí pra casa, mas ela ficou muito doente. E ela não sobreviveu. E ela morreu com 8 dias de vida. E isso, a minha mãe falou que a tristeza dela era tão grande que ela começou a ver o mundo em preto e branco. E aí ela buscou consolo no espiritismo e ela buscou consolo fazendo terapia de regressão de vidas passadas. Ela até escreveu um livro sobre isso. E eu acho que foi esse, então, é o primeiro ponto que detonou muito a minha mãe. Foi tanto a morte da minha irmã, quanto essa terapia que ela fez. Essa terapia deu uma pirada na cabeça da minha mãe. Porque as vidas que ela falava que tinha vivido, e se você ler o livro dela, você vai saber disso, sempre tinha alguém da vida atual, assim. Então, tinha vida comigo, tinha vida com meu pai, e ela sempre foi muito sofredora. Ela sempre foi muito coitadinha nas vidas. Então, ela começou a se colocar numa posição de muito coitada e de muito desvalorizada. Ela não conseguia sair daquele buraco da depressão da vida dela. E, em paralelo, a minha mãe bebia muito. Eu só fui perceber que a minha mãe tinha um problema com álcool na minha adolescência. Mas, lendo os diários dela, depois que ela morreu, tá? Eu li 2 diários dela que eu achei, que eu não sei onde estão. Ela escreveu quando ela tinha 22 anos que ela estava com medo, que ela achava que ela era alcoólatra. Então, desde antes da morte da minha irmã e tudo mais, na época que ela casou com meu pai, ela já bebia muito. Meu pai trabalhava fora de São Paulo, meu pai só vinha de fim de semana. Então, ele não demorou também para ele perceber isso, né? O quanto ela bebia. E esse, então, é o segundo ponto que ajudou a minha mãe a chegar no final, como ela chegou, que foi o alcoolismo. No começo, era assim, ela chegava do trabalho e ela tomava um drink para relaxar, para descansar. Sabe, igual você vê na novela das 8, no Núcleo Rico, que o cara chega do trabalho, cansado, pega um uísque, a madame pega uma tacinha de espumante. O drink da minha mãe era o martini. Minha mãe sempre tomava martini, sempre. Eu lembro, é isso, essa é a memória, uma das memórias mais fortes que eu tenho da minha mãe, ela e o martini dela na mão. Só que com o tempo, não era mais um martini, eram 2.
E mais pra frente, aí eu vou pular um pouquinho o que aconteceu, mas só pra vocês entenderem a evolução. Mais pra frente virou vodka, e virou conhaque, e virou muitas outras coisas. Viraram muitas outras coisas. E até o ponto de que ela afirmava pra gente que não bebia, mas a gente entrava no quarto dela e abria o armário dela e encontrava garrafa escondida dentro de bolso de casaco, dentro de caixa de sapato. A gente tinha que revistar a casa dela. E ela nunca admitia. Às vezes ela admitia, às vezes ela falava, acho que eu sou alcoólatra. Eu falava, então, tipo, à noite ela chorava e falava que era alcoólatra. Eu falava, amanhã eu vou te levar num AA. Aí no dia seguinte ela falava, pensando bem, não sou não. É só uma fase, eu paro a hora que eu quiser. Só que ela não parou. Bom, voltando um pouco, então, quando chegou a minha adolescência, que foi o começo da adolescência do meu irmão, que vocês conheceram ontem, e o finalzinho da infância do meu irmão mais novo, a minha mãe começou a beber demais, e ela começou a ter umas atitudes meio loucas, assim, sabe? A autoestima dela era tão baixa que ela precisou começar a procurar aventuras, ela achava que o mundo inteiro estava contra ela, e coitado do meu pai, vendo tudo aquilo, né? Ele sofreu muito. Eu não vou entrar em detalhes do que motivou o divórcio deles, porque essa é a história do meu pai e da minha mãe, né? Mas é a história do meu pai atualmente e eu não me sinto confortável entrando. Mas foi uma época muito difícil. Foi a primeira vez que minha mãe tentou cometer suicídio tomando remédios. Ela ainda era casada com meu pai. E só eu dos filhos sabia. Eu e meu pai, a gente sempre escondeu dos meus irmãos, até onde a gente pôde, as tentativas de suicídio da minha mãe. Que ao todo foram 8. Na 9ª vez ela conseguiu, mas antes disso foram 8 vezes. E ela tomou um monte de remédio. Eu cuidei dela, né, no pós, assim. E aí ela bebia muito. E ela era uma pessoa muito difícil. Durante o meu colegial, assim, eu decidi que eu ia cuidar dos meus irmãos. Porque eu sentia muita falta de ter uma mãe. Muito, assim. Eu sou muito... Quem me conhece sabe, eu sou muito carinhosa. Eu cuido de todo mundo, assim. Eu esqueço de mim pra cuidar dos outros. E aí eu decidi que se eu não tinha mãe, ok. Eu me virava, mas eu não ia deixar meus irmãos não terem. Então, eu que, tipo, fez a lição, deixa eu ver o trabalho, eu ia em todas as peças de teatro da escola, eu sabia de quem eles gostavam, eles contavam pra mim, assim, pediam ajuda pra mim, eu queria dar um presente pra aquela menina, eu que fazia tudo. Quando eu fiz 18 anos, então, virei irmã tourista, assim, porque, nossa, minha mãe não levava a gente pra lugar nenhum. Ela, imagina que ela ia perder algum momento da vida dela pra fazer alguma coisa pra gente, assim, sabe? Não me leve a mal. Quando a gente era criança, antes da minha mãe piorar muito o vício dela no álcool e tudo mais, ela foi uma ótima mãe, tá? Minha infância foi maravilhosa. Eu tive um problema na minha infância, que era uma babá que a gente tinha, que me tratava muito mal, me agredia muito psicologicamente, mas ela cuidou muito bem dos meus irmãos, eles falam com ela até hoje. Então, assim, depois eu conto a história dessa babá. Senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas a minha mãe foi uma boa mãe. Mas nessa época ela já não estava mais tão presente. E com 17 anos eu fui morar nos Estados Unidos. E aí eu conheci um pouco de quem era a Renata, sabe? Eu fui para uma família que não bebia, não tinha uma gota de álcool na casa. E eu fui pra uma família que me deu muito amor. Eles tinham todos os problemas deles, mas eu fui pra uma família que me deu muito amor, que eu chamo de mãe e pai até hoje, de irmãos até hoje. Eles são uma rocha pra mim, de verdade. São minha família, só não é de sangue. E meus irmãos ficaram aqui, no Brasil, com a minha mãe. Morando com a minha mãe, meus pais já eram separados. E eles tiveram muitos, principalmente o Tito, eles tiveram muitos problemas com a minha mãe nesse período. E quando eu voltei de viagem, a minha mãe estava completamente louca, gente. Completamente doida mesmo, assim. Ela já tinha ido em psiquiatra,
Só que ela mentia, ela era mentirosa compulsiva. Ela inventava umas histórias na cabeça dela e ela acreditava tão piamente naquilo que aquilo passava a ser verdade pra ela. Mas ela era tão convincente, que às vezes você achava que você era louco. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu fui no ginecologista com ela e eu falei que eu era virgem, tudo. Aí ela falou, não, você não é virgem. Aí eu falei, sou. Ela, não, Renata, claro que você não é. Você já perdeu a virgindade, não precisa mentir pra mim, eu sei. Daí eu, mãe, se eu perdi a virgindade, eu não tô sabendo com quem, né? Me conta. Não, você perdeu. Gente, ela foi tão enfática que eu tinha certeza que eu tinha perdido a virgindade. E, obviamente, não tinha. Então, era meio complicado. Eu sei que eu voltei, uma semana depois que eu voltei do intercâmbio, ela surtou. A minha mãe surtou, ela virou outra pessoa. Ela ficou... Eu chamei ela de chata. Foi isso mesmo. Meu filme favorito até hoje é Moulin Rouge. Ela contou o final do filme para os meus irmãos que não tinham visto. Eu falei, nossa, mas precisava contar o final do filme? Que chata você! Ela catou uma lata de azeite, daquelas de 1 litro, assim, e jogou na minha cabeça. Passou assim, ó. E eu olhei e falei, gente, você é louca? E aí ela veio pra cima de mim com tudo. Eu sei que, de alguma forma, a gente trancou o meu irmão mais novo no quarto dele, fechou ele lá no quarto dele, falando, não sai. A minha mãe machucou muito o Tito, deu mordidas nele, bateu nele. E ele... Eu falei pra ele, liga pro papai e fala que a gente tá apanhando. Ele se trancou no escritório do meu pai pra ligar pro meu pai. E eu fui segurar a minha mãe. E eu sou evangélica, né? Pra quem não sabe. E ela virou pra mim e falou assim, na sua Bíblia não tá dizendo pra honrar pai e mãe? Então agora você vai me honrar, bota a mão pra trás. E eu botei a mão pra trás. E, gente, eu apanhei. Mas eu apanhei... Nem cão ladrão apanha assim, porque em cachorro não se bate. Mas eu apanhei muito. Apanhei tipo Rock Balboa. Apanhei muito no rosto, no corpo, apanhei muito. E a gente tinha um mancebo de ferro, e ela pegou esse mancebo e ela foi dar em mim nesse mancebo. Nesse meio tempo, o meu irmão conseguiu falar com meu pai estava em São Paulo, e a gente morava com a minha mãe em Aldeia da Serra. Meu pai conseguiu ligar para um amigo que morava lá, da mesma profissão dele, falou assim, um colega de trabalho, falou assim, corre lá para minha casa porque meus filhos estão apanhando. E o amigo do meu pai correu e chamou a polícia. Então, nisso, ele entrou em casa, esse amigo do meu pai, me tirou de lá, porque eu estava bem perto da porta da cozinha, assim, e ele entrou por essa porta. Ele conseguiu me tirar, e a polícia chegou, e eles abriram o porta-mala, e me colocaram lá sentada. E eu me senti, tipo, num camburão de polícia, sabe? Eu me senti... E aí eles entraram, tiraram meus irmãos. Meu pai tava indo pra lá. E aí eles saíram e falaram que a única frase que minha mãe repetia era... Eu vou matar essa menina, eu quero matar essa menina, deixa eu matar essa menina, porque eu não quero mais ela. E a polícia falou assim pra mim, acho melhor você não entrar em casa de novo. E eu tinha voltado de intercâmbio, então ainda tinha uma mala que ainda não tinha desfeito. E eu pedi pra eles pegarem aquela mala. Meu pai chegou, eu botei aquela mala, meus irmãos falaram... Eu e meus irmãos, nós somos muito, muito, muito unidos. Meus irmãos falaram, se ela vai, a gente vai também. A polícia deixou eles entrarem, eles pegaram... cada uma malinha, e a gente foi pra casa do meu pai, e foi assim que a gente foi morar com meu pai. E a partir desse momento, a minha mãe enlouqueceu de vez, assim. Ela bebia cada vez mais, se medicava cada vez mais, e ela era a personificação do médico e do monstro. Ela tava ótima e, de repente, ela não tava mais. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que minha mãe tinha transtorno afetivo bipolar, acho que é assim que fala. Transtorno bipolar de afetividade, qualquer coisa assim. Mas a minha mãe era bipolar. E não é o bipolar que a gente fala, sabe? Ai, fulano é bipolar, porque ele tem, sei lá, fica de mau humor de repente. Ela era mesmo. Uma hora ela era mãezona, e outra hora ela era a pessoa que te espancava. Enfim, várias outras coisas foram acontecendo nesse tempo que a gente passou a morar com meu pai.
O meu irmão Tito ficou, acho que quase 2 anos sem falar com a minha mãe. Eu fiquei um bom tempo também, só o Ricardo falava com ela. E ela cada vez bebendo mais, a minha mãe era dentista, então ela tinha acesso a remédio de receita controlada. Depois que ela morreu, a gente achou o boleto, não sei como é que chama aquilo, os receituários dela, né? E tinha um rodapézinho, tipo talão de cheque, talão de receita, assim, tipo talão de cheque que ela colocava a data, o nome do paciente e o remédio. E a gente viu que ela fazia várias receitas no nome da gente, assim, no meu nome, no nome do meu irmão, no nome do meu pai, pra ela ir pegando remédio pra ela. Então era uma misturança de bebida com remédio, com essa autodestruição que ela tinha, né? Ela perdeu todos os pacientes, ela teve que fechar o consultório. E ela vivia, então, de uma pensão que meu pai pagava pra ela por mês. Só que ela gastava toda essa pensão em bebida, então ela começou a atrasar nas contas. E aí eu passava na casa dela, eu pegava a conta, eu dava pro meu pai pagava. Mas eu falava pra ela que era eu que pagava, porque meu pai não queria contar que tava ajudando, sabe? Porque eles já tinham separado, enfim. E ela foi sobrevivendo assim, nos últimos anos de vida dela. Eu sei que, indo agora bem pro finalzinho, ela comentou com a gente que ela tava doente, ela tava vendo uma médica. O meu irmão Ricardo a levou para fazer um exame de fígado. E quando esse exame chegou, ela chamou a gente para um almoço. Eu não sei por que eu não fui, mas os meus irmãos foram, e aí o Tito foi. Que fazia 2 anos que ele não via minha mãe, uma coisa assim, e ele foi. E nesse dia, o meu irmão falou que a perdoava, que a amava. O Tito, eles se abraçaram. Era um domingo, e aí eles combinaram de voltar no domingo seguinte pra almoçar com ela de novo. Eles foram embora. No final do dia, minha mãe me ligou, mas ela tava muito bêbada, muito bêbada. E aí eu falei pra ela, mãe, quando você estiver sóbria, você me liga de novo. E desliguei o telefone na cara dela. Na época tinha o Messenger. Quem é da época do Messenger? Os millennials não são, né? Ou a gente é. Ai, nunca sei quem que a gente é. E ela só mandou assim, eu tenho muita pena de você. E essa foi a última frase que a minha mãe me falou na vida. Depois eu fiquei sabendo que ela ligou pro meu irmão e ele não atendeu. Ela ligou pra minha tia não atendeu. Ela ligou pro meu tio não atendeu. Ela ligou pro meu pai não atendeu. Ninguém atendeu. E aí que eu falo da importância da empatia e do amor, porque eu não tive, ninguém teve. E assim, eu entendo cada um que não atendeu, porque era muito difícil. Era muito difícil lidar com ela. Ela era uma pessoa muito destrutiva, assim, ela te destruía, sabe? E eu e meus irmãos, a gente não tinha maturidade pra lidar com isso. Eu tinha 22 anos e eu ficava brava de eu ser mais responsável que ela, sabe? Eu tinha passado já por várias coisas e eu não tinha o apoio dela. Sabe colo de mãe? E eu era bem rancorosa, assim, por causa disso. Eu falava que ok, mas não era ok. Era uma falta muito grande. Mas faltou amor pra ela. E aí, durante a madrugada, ela tirou a própria vida. E no dia seguinte, o zelador do prédio que achou o corpo dela. Eu vou parar por aqui hoje. Uma, porque senão eu não vou conseguir mais falar. E outra, porque, nossa, vocês não devem mais aguentar me ver.
Mas eu espero que vocês pensem em cada pessoa da vida de vocês que às vezes enche o saco, que às vezes é rancorosa, que às vezes é mesquinha, narcisista. E eu quero que vocês lembrem que a gente só dá aquilo que a gente recebe. A gente só dá, na verdade, mais do que isso, a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. Uma pessoa que foi criada sem amor, ela não sabe amar. Uma pessoa que foi criada na base do dinheiro, dinheiro igual amor, quando ela tenta te comprar o seu amor com dinheiro, não é por mal, é que é desse jeito que ela aprendeu. Então, se você quer que a pessoa seja diferente, você tem que ser diferente com ela. E paciente, é difícil. É muito difícil, é muito difícil. E requer, assim, uma força sobrenatural. Mas eu sou testemunha disso. E quando eu for contar o resto da minha história, vocês vão ver que eu me transformei. E eu passei a amar quem fazia de tudo para não ser amado. E eu sou muito feliz por ter mudado. A minha mãe, tudo bem, ela perdeu a vida, mas ela me deixou essa lição. Então eu espero que vocês não tenham que perder ninguém pra aprender isso. Eu espero que vendo esse vídeo vocês lembrem disso. Amem, amem muito. Não foi... Deus deixou como mandamento e Jesus deixou como o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então ama, dá amor. Porque quem dá amor vai receber amor. Tá bom, gente? Desculpa aí. Eu jurava que eu ia ser mais forte. Mas eu sigo tentando. Obrigada por me aguentarem aí por quase meia hora. Beijo.